O nosso convidado de hoje, o Dr. Rodrigo Medeiros, ele é urologista e vai conversar com a gente sobre a incontinência urinária. Doutor, existe, em primeiro lugar, diferença entre a incontinência urinária feminina e a masculina, só para a gente já entender? Eu gostaria primeiro de explicar para o pessoal assim, em relação à incontinência urinária. O que é a incontinência urinária? A incontinência urinária, por definição, é uma perda de urina de forma involuntária. A pessoa ela não sente a vontade de urinar. A vontade vem de forma independente e chega, por vezes, a perder urina porque não aguenta segurar. Tá? Essa é a definição. Em relação a se existe a diferença entre a mulher e o homem, sim. Na maioria das vezes, a incontinência urinária na mulher ela é causada por um esforço. A gente chama de incontinência urinária de esforço. Ela tosse, ela espirra e aí acaba escapulindo a urina. Já no homem, a mais comum é a incontinência urinária por urgência. Ele sente uma vontade súbita de urinar e não aguenta segurar a urina. Acaba perdendo urina onde estiver. Isso causa nele uma questão social muito importante, porque ele se torna uma pessoa afastada do convívio. Ele fica, por vezes, com medo de sair, de se relacionar com a família, às vezes de viajar, porque sabe que a qualquer momento ele pode dar uma vontade súbita de urinar e perder a urina. Isso é muito ruim para ele. Dá, por vezes, até depressão. Nossa, doutor, e assim, explica pra gente o que pode causar essa incontinência urinária masculina? O que faz o homem ter esse problema? Perfeito. São várias as causas. Então, vamos supor, a mais comum no homem é a incontinência urinária de urgência. Ela é causada, geralmente, por alterações neurológicas. Então, pacientes que têm diabetes, pacientes que têm sequela de AVC, um derrame, né? Pacientes que tiveram alterações neurológicas como Alzheimer, ou até paraplégicos, tetraplégicos, eles têm uma tendência a ter uma perda do controle da urina, que é essa incontinência de urgência. E fases mais avançadas da problema de próstata também, que no início são obstrutivos, acabam causando, por final, uma urgência miccional também, entendeu? E tem a incontinência urinária de esforço causada pela cirurgia da próstata, que pessoas que operam por câncer de próstata pode acontecer de ficar perdendo urina, que é a incontinência urinária de esforço. E, doutor, existe alguma maneira de resolver esse problema? Tem tratamento? Bom, tem tratamento sim. É muito importante a gente frisar isso. Primeiro, a gente tem que descobrir qual é a causa da perda. Sendo uma perda de origem neurológica ou neurogênica, uma perda por urgência miccional, a gente vai solicitar geralmente um exame, estadiar o paciente, ver como é que está o quadro do paciente, uma ultrassonografia, um estudo urodinâmico, e geralmente o tratamento é medicamentoso. Tá? A gente dá remédio para controlar essa urgência do paciente urinar. Quando é uma incontinência urinária por perda, que acontece mais em mulheres, a de mulher é mais por perda de esforço, nesse caso a gente tende a fazer procedimentos cirúrgicos. Aí a gente pode colocar uma telinha, que a gente chama de sling, ou nos homens que operam próstata, colocar um esfíncter artificial, que é um mecanismo de tentar ocluir a uretra e fazer com que a pessoa pare de perder a urina. Doutor, como é que a pessoa consegue identificar de maneira mais rápida que ela pode estar com esse problema para tentar talvez resolver até mesmo só com um medicamento? Bom, primeiro é procurar um médico. É deixar de ter o receio de falar sobre o assunto. Eles são pessoas que ficam muito reservadas. O fato de, às vezes, ficar com mau cheiro de urina, isso incomoda muito ele em relação aos familiares e todos, e eles ficam um pouco reclusos. Então, a primeira coisa é tirar o preconceito, procurar um médico e falar do seu problema. Assim, a gente tem condição de identificar qual é o problema que ele tem e, com isso, tentar ajudar. Mas existem, sim, muitas formas de ajudar um paciente com incontinência urinária. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas informações que passou para a gente. E agora a gente retorna ao estúdio.